Bom, eu tenho sido muito abençoado pelas palavras do Ailton, Pastor Rui e o Christopher. Foram muitas as minhas anotações, fiquei muito impactado sempre que eu estou com vocês. É a segunda vez, alguns talvez lembram de mim que eu vim no ano passado, e é um privilégio estar com vocês. Eu quero falar nesse primeiro tempo nosso juntos, eu quero falar com vocês sobre um tema que eu sinto um pouco, talvez, constrangido de falar sobre, um tema que tem a ver com a sua cultura. Eu quero falar sobre a cura das feridas históricas da igreja, mas eu tenho dedicado a minha carreira missionária desde 93, não sei quantos anos agora, o que eu chamo da diáspora ibérica, que é a cultura da Espanha, Portugal, América Latina. Mas eu tenho dedicado a minha vida missionária a esses povos. E saí dos Estados Unidos com 18 anos, vou fazer 49 depois de amanhã. E nesse tempo todo, passei talvez 3 anos nos Estados Unidos, então estou rodando, mas principalmente por essas culturas. Então eu quero falar sobre as feridas históricas da igreja, mas eu quero falar também especificamente sobre coisas que eu observo sobre a aplicação do novo homem, cura e reconciliação, no seu alicerce cultural. Eu sei que no Brasil não se pensa muito sobre os portugueses, né? Assim, a não ser tirar sarro, fazer uma piada. Mas, realmente, querendo ou não, vocês são influenciados por esse alicerce cultural. Sobretudo, um alicerce católico, né? A igreja evangélica vem mais forte no século XIX, com pessoas da minha cultura, os avivalistas do primeiro e segundo grande despertamento na Grã-Bretanha e os Estados Unidos, e eles vieram presbiterianos, entre outros, para o Brasil. Viram os católicos se divertindo um pouco demais, né? Podendo beber e dançar, e aí foi formando uma cultura evangélica mais conservadora. Eu fiz meu mestrado, quando eu ainda estava mostrando no Brasil, sobre a história da igreja no Brasil, principalmente a história protestante. Eu sou um protestante, e foi muito interessante ver o processo da igreja protestante no Brasil se tornar realmente brasileira. E a partir disso é quando explodiu o crescimento. Mas é claro que o nosso crescimento como protestantes é bem como aquilo que os católicos advertiram, né? Se a gente dividir, vocês vão estar se dividindo para o resto da história. E hoje nós temos quase 50 mil denominações protestantes. E também isso faz parte da história da igreja evangélica no Brasil. Crescimento através de divisão. E é uma coisa que muitas pessoas dizem, olha, divisão então é uma coisa boa. Olha o crescimento fruto dessas divisões. Mas aí nós temos João 17, 16, essa missão, essa ordem, que nós temos que ser um. Eu fico do lado daqueles que acreditam que a igreja deve ser unida e nós devemos buscar isso. Aí até creio que se vai realmente terminar a história como a Bíblia fala, Israel sendo restaurada até a sua terra e as nações sendo reconciliadas de uma forma misteriosa que envolve Israel, para Jesus voltar a uma noiva, segundo a descrição que nós vemos, uma noiva unida em amor. A palavra diz em 1 João que se você diz que conhece o Pai e não ama o irmão, você não conhece o Pai. Aliás, ou seja, nem crente você é.
Você pode até dizer, além disso, nem salvo você está, né? É assustador. Mas eu estou dizendo, eu estou desse lado dos que acreditam que a igreja pode e deve buscar unidade e que faz parte da escatologia, faz parte daquilo que vai ser necessário para a volta de Cristo. Eu proponho, onde eu viajo, essa ideia de missão como reconciliação intercultural. Nós temos falado muito sobre aquele texto fundamental nosso, Efésios 2, a visão do novo homem, que Deus, nós podemos não querer ou não gostar, mas Deus queria um povo formado de judeu e gentil, cada um mantendo sua particularidade, os judeus continuando a ser judeus, os gentios, naquela época os gentios helenistas do Império Romano, mas o meu entendimento na mente de Deus era, a partir de então, teria povos gentios de todas as nações sendo juntadas neste novo homem. Nós lemos sobre isso no Apocalipse, as nações. Nós não lemos no Apocalipse sobre uma multidão genérica. Todas as raças se misturaram e tem uma cor de pele meio bege, e tem, não sei que cor de cabelo, olhos, a mistura, vai ser uma raça só, vai falar uma só língua. Não, nós lemos em Apocalipse sobre as nações, todas as nações diante de Deus, adorando nessa diversidade. Missão como reconciliação intercultural. Agora, infelizmente, o que nós vemos que aconteceu era missão como substituição. Não sei quantas pessoas aqui têm ascendência judaica, eu não tenho. Minha esposa gosta muito daqueles testes de DNA. Ela é uma evangelista destes testes. Ela está sempre até pagando presente de Natal, presente de aniversário na nossa família. Ela paga para você fazer o teste, mesmo que você não queira saber sobre isso, né? Mas não sei quantos aqui tem essa ascendência, mas provavelmente a maioria de nós somos gentios. Eu sou uma mistura de alemão, escocês, país de Gales e umas outras coisas que eu não sei. Mas nós temos visto e falamos muito sobre isso. Até na minha apresentação eu fui tirando tudo que já foi falado, né? Que foi quase tudo. Sobrou uns 10% aqui que não foi falado ainda, porque eu sei que vocês são um grupo que sabem sobre a visão do novo homem, a teologia de substituição, que é essa ideia de que Israel não tem mais nenhum valor, não tem mais nenhum papel nos planos de Deus. A igreja assume essa posição. Essa foto, na realidade, é a foto, é a pintura da doação de Constantino, onde supostamente Constantino, no quarto século, ele doou boa parte das terras do oeste da Europa para o Papa. E é uma imagem que mostra como o branco europeu se tornou o povo de Deus. E havia naquela época uma província chamada Espanha, que era o que nós conhecemos hoje como a Península Ibérica. E depois da queda, da destruição, no fim do Império Romano, essa época de caos. E no século XV, no momento em que os exploradores estavam saindo de Portugal e Espanha, essa região da Espanha era realmente a região da maior expectativa do mundo católico, a maior expectativa do Vaticano. E Espanha e Portugal, sabemos que no decreto de Tordesillas, Portugal recebe uma parte, direito a uma parte, e Espanha outra parte. Então, mas eu só queria falar com vocês um pouco sobre isso, porque talvez mais para nós protestantes, para a gente perceber como foi nesse momento que os portugueses, espanhóis e os missionários estavam saindo da Europa no século XV, porque foi
a partir do século XV e os séculos XVI, XVII, foi no tempo depois da Reforma Protestante, da qual nós estudamos sempre. O evangélico protestante, quando ele estuda a história da igreja, ele estuda o livro de Atos, e aí nos pulamos até o século XVI, Lutero, e em diante. A gente fala, e aí também tinha a era medieval, que foi horrível, e a gente nem estuda isso, né? Que é toda a história da Igreja Católica. Eu estou falando mentira? Eu estou falando, pelo menos nos Estados Unidos, essa é a história da igreja no meio evangélico que nós aprendemos. Então, esse momento em que os missionários vêm para cá, para o Brasil e outros lugares, ou sítios, como falamos em Portugal, outros sítios, eles estavam muito traumatizados com a Reforma Protestante. Nessa próxima imagem aqui, nós vemos uma pintura da Guerra de 30 anos, que desencadeia depois da Reforma, onde por 30 anos os protestantes e católicos lutam para decidir onde vai ser católico, onde vai ser protestante. E alguns países, por exemplo, a Holanda, Países Baixos, teve poucos lugares como a Holanda, onde a coisa estava meio em jogo, mas de modo geral, esses 30 anos de guerra não mudou nada. Simplesmente centenas de milhares de pessoas morreram. E muitas pessoas falam que o nascimento da era moderna, o iluminismo, onde a ciência substituiu a fé e onde a tecnologia substituiu a teologia, foi depois desse conflito. Na Europa, as pessoas estavam tão cansadas de guerras religiosas que eles disseram, chega, religião vai ter que ficar lá num canto e nós vamos estabelecer uma sociedade baseada na razão, no raciocínio humano, e a igreja vai ficar marginalizada. Agora, nesse momento é que estão saindo, nessa época, é que estão saindo os missionários, principalmente os jesuítas. Algumas das missões que foram estabelecidas aqui na América Latina tinha 20 e 30 mil pessoas. Uma das coisas interessantes, os jesuítas, quando vieram, a regra normal era que só 2 missionários seriam responsáveis por uma missão. Eles saíram de 2 em 2, como os apóstolos, quando Jesus enviou. Então eu pergunto para vocês, até porque quando nós pensamos sobre a obra missionária católica que evangelizou as Américas, como é que 2 missionários iam dar conta ou controlar 20, às vezes 30 mil pessoas indígenas? A minha convicção é que, na realidade, apesar de que, se você for numa universidade e estudar sobre missões católicas na América Latina, você vai estudar sobre exploração, abuso, escravatura. A verdade é que, de modo geral, com a chegada dos europeus, lançou esse continente num caos. Muitas vezes, quando chegaram os portugueses e espanhóis para o interior, encontraram aldeias onde todo mundo estava morto já, porque a doença ia adiante dos exploradores. Isso é totalmente diferente daquilo que aconteceu na África. Na África, o motivo que era muito mais difícil a colonização é que os europeus aqui estavam morrendo. Como é que às vezes poucos espanhóis e portugueses destruíram civilizações enormes indígenas aqui? Em boa parte era por causa da doença. Já estava fazendo a obra deles antes de chegar. Então, eu falo isso porque talvez eu falo mais especificamente para os protestantes aqui, os evangélicos, quando nós pensamos sobre os missionários que trouxeram o evangelho para esse continente, e talvez alguns sabem o que dizem lá nas faculdades, como eles descrevem todo o projeto cristão como uma coisa totalmente de exploração, totalmente motivada por egoísmo e um desejo de destruir e roubar. Nos meus estudos, eu creio que há muito de honrar na evangelização católica, há muitas coisas a honrar. Muitos desses povos indígenas vieram para as missões católicas por causa desse caos de doença, de violência,
e as missões eram lugares seguros para eles. Agora, eu não estou negando que havia muitas coisas ruins que aconteceram lá. E na realidade, uma das coisas que surgiu nessa época, que nos afeta até hoje, é o racismo. Quando os espanhóis e os portugueses foram enviados da Europa, o entendimento que eles tinham e até a incumbência que veio da igreja era que eles eram o povo de Deus, eles eram os representantes do povo de Deus. Por causa do caos que havia destruído a Europa, as guerras religiosas e o fato que o catolicismo perdeu seu domínio, a esperança dos missionários que vieram para o Brasil, a Argentina, era de estabelecer terras cristãs. Eles vieram com um sonho que aqui podia ser restabelecido o que foi perdido na Europa. A Europa já estava dividida e não tinha expectativa de voltar a ser unida debaixo da cobertura milenar do catolicismo. E nesse momento de trauma saem os missionários católicos com essa visão de estabelecer novas terras santas no que nós conhecemos hoje como América. O que eu estou falando aqui é basicamente gira em volta dessa pergunta aqui: como é que a teologia da substituição influenciou a formação da igreja nas colônias espanholas e portuguesas nas Américas e a diáspora ibérica hoje? Eu uso nas minhas pesquisas esse termo, diáspora ibérica. Eu sei que nenhum brasileiro que se considera parte da diáspora ibérica, mas eu proponho a vocês que é importante, especificamente se você quer trabalhar para a cura, entender essa raiz cultural. Eu acho que vocês não devem ter vergonha disso ou muito menos desprezar. É uma alicerce cultural muito rica. Mas a pergunta: como é que a teologia de substituição influenciou a formação da igreja nas colônias das Américas e até hoje? Eu não estou aqui só para falar sobre história, mas assim, como é que isso influencia até hoje? Porque sabe uma coisa interessante? A teologia de substituição existia em todas as igrejas cristãs. As igrejas protestantes, os ingleses que saíram para estabelecer suas colônias na Índia e em outros lugares. Também os holandeses, que eram protestantes, tinham teologia da substituição. Mas a diferença é que os protestantes, como sempre fazem, estavam sempre debatendo tudo, debates internos. Então, eles não tinham a mesma teologia unida que os católicos tinham, principalmente na época da colonização. E se sabe que antes da reforma protestante, existia uma diversidade muito maior na igreja católica em termos de teologia e prática. Depois da reforma, no concílio de, acho que é Trento em português, há um grande movimento no Vaticano, no mundo católico, para se organizar, entendendo que havia muitas coisas que eles precisavam corrigir, que os protestantes disseram e os católicos concordaram: olha, tem realmente algumas coisas, corrupção e práticas que nós precisamos tratar. Os católicos também afirmaram: mas a nossa doutrina essencial está certa, né? E eu sou grato por isso. Mas nesse momento é que com essa paixão e essa doutrina muito mais unida é que a igreja, o evangelho chega aqui. Então, a teologia de substituição, de certa forma, se pode dizer que, não estou aqui para dizer que era mais forte na América Latina ou no mundo católico, mas tinha esse aspecto mais unido. Enquanto os protestantes, como sempre, estavam sempre com suas divisões internas e discutindo tudo, os católicos aceitaram isso de modo geral, na minha leitura histórica. Por exemplo, tem um ditado sobre os católicos e os protestantes que os europeus dizem, que eu estou ofendendo até agora, eu estou tentando, eu não estou, né?
quase todos os meus líderes são católicos no meu trabalho lá. Então, se eu ofendo alguns católicos aqui, você pode ligar para eles e dizer, Davi disse isso e eu vou estar encrencado. Que lá, TJC2 é quase 90% católicos, graças a Deus por isso. Esses são meus irmãos queridos. Mas eu só quero dizer que assim, tem um ditado que a gente fala que os protestantes comem bem e os católicos dormem bem. O que isso quer dizer? Que os protestantes, com aquela ideia que a gente se vangloria tanto da ética de trabalho protestante, né? Os protestantes estão sempre trabalhando para mostrar sua vocação e sua eleição. Enquanto o católico está tranquilo, ele está na igreja e ele se sente seguro ali. Eu estou na igreja, eu estou ouvindo o ensino e eu sinto paz. É um ditado. Os protestantes comem bem, porque eles estão sempre trabalhando e correndo atrás desse nervosismo, e os católicos não, eles dormem bem, eles estão tranquilos na sua tradição. Mas eu falo isso só para dizer que quando nós pensamos na aplicação da correção da teologia de substituição, quando nós pensamos sobre as implicações da visão do novo homem aqui, não vai ser igual Estados Unidos, Canadá ou outros lugares. Tem que ser levado em consideração essa raiz cultural. Uma das coisas também que eu acho interessante é a questão de pensar sobre o fervor desses missionários. Aqui é uma foto mais ou menos 790, Península Ibérica. As guerras de reconquista começaram em 714 e foram até 1492. 776 mais ou menos anos de conflito. Os mouros estavam dominando a Península Ibérica por 8 séculos. Era como se, depois de 8 séculos que os portugueses conseguiram conquistar o Brasil, os povos indígenas se levantassem e chutassem fora os portugueses. É como isso que aconteceu. É até engraçado, às vezes, os brasileiros brincam com os portugueses, brasileiros que moram lá. Eles perguntam para os portugueses, onde estão os índios? Né? E quem são os índios daqui? E os portugueses, nós somos os índios, não tem índio aqui. Mas, na verdade, Portugal e Espanha era totalmente fragmentado por grupos diferentes. Eu tenho um ponto para falar, eu não estou só contando detalhes aqui. Quando foram expulsos os muçulmanos, e a visão que deu início à reconquista foi quando o rei da Espanha ficou sabendo dessa descoberta que o sepulcro de Tiago havia flutuado de Jerusalém pelo Mediterrâneo, subindo a costa do Atlântico e parou lá na Galícia, na Espanha. E esse milagre, podemos debater a tradição católica, se era uma coisa literal ou uma coisa, sei lá, mas assim, ele viu isso como uma visão de que, olha, esse é um sinal de Deus que nós temos que lutar, e iniciou a batalha mais forte durante 700 e tantos anos, que no final deu na derrota total dos mouros. Mas eu estou falando tudo isso só para dizer a importância da igreja para a cultura ibérica. A importância, por que é tão importante? E não só isso, quando foram expulsos os mouros, aí todas as velhas tribos, os godos, os fenícios, celtas, todos esses grupos que dividiram a Península Ibérica, eles não estavam, eles queriam seu pedaço e seu próprio reino, e a elite, os príncipes que sobreviveram às guerras, eles usaram o catolicismo para unir a península. A Espanha, na realidade, queria engolir Portugal também. Portugal só existe porque os ingleses defenderam os portugueses contra os espanhóis várias vezes. Mas o catolicismo na identidade,
católicos são cristãos, meus irmãos protestantes. Eu lembro, eu nunca vi isso nos Estados Unidos. Eu cheguei no Brasil quando vim em 98 e os protestantes, meus irmãos, dizendo, não, nós somos cristãos e os católicos são católicos, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo tudo isso sobre a história de como o Evangelho chegou na península e depois chegou aqui, chegou através dos católicos, graças a Deus. Sem essa obra missionária, eu não sei se teria chegado o Evangelho. Os protestantes, quando os missionários católicos estavam vindo para o Brasil e outras regiões, os protestantes não estavam pensando em missão. Eles haviam conseguido uma parte da Europa arrancar essas terras da Igreja Católica e o foco dos protestantes era consolidar esses territórios. Missões protestantes só começaram quase 300 anos depois das missões católicas para valer. Deixa eu ir um pouco adiante aqui. Essa é uma pintura de uma das missões na cidade Oaxtepec, no México. E mostra como nas missões era bastante organizada. Algumas das missões, como eu disse, tinham 30 mil pessoas, tinha ruas, cada família indígena, os jesuítas pelo menos, no planejamento, eles teriam sua própria horta, seu próprio pomar, um jardim. Era bastante organizada. E uma das coisas que é controversial quando fala sobre o cristianismo na América Latina é como houve tanta mistura das culturas indígenas. O sociólogo Darcy Ribeiro, no livro Povo Brasileiro, ele escreve muito sobre isso. Quando os espanhóis, os portugueses chegaram, eles praticavam o cunhadismo para estabelecer vínculos e parcerias com as tribos indígenas. E o cunhadismo era simplesmente esses senhores europeus adquirirem várias mulheres indígenas. Cada uma dessas mulheres estabelecia uma aliança com a tribo. Então, na história da colonização ibérica, há desde o início essa grande mistura. E tem outros exemplos, por exemplo, da escravatura, há a mesclagem dos povos indígenas com os descendentes dos escravos. Ou seja, aqui você tem uma mistura muito, muito grande de povos, diferente da América do Norte, onde os puritanos e os ingleses, eles misturaram muito menos com o povo indígena. E quando eles decidiram finalmente evangelizar, eles iam chamar um monte das comunidades indígenas num grupo, por exemplo, numa sala assim, e o clérigo ensinava aquele grupo grande. Já aqui na América do Sul, os missionários procuravam identificar pessoas de elite no sistema social das tribos. Eles procuravam saber, olha, quais são as famílias importantes aqui entre os Tupi, Guarani, Azteca, Inca. Eles procuravam saber quais são as pessoas de influência, e aí eles chamavam essas pessoas para ensinar a doutrina, para fazer catequese, e aí foi encarregado essa elite indígena para discipular e evangelizar seu próprio povo. Em grande parte, é por isso que há uma influência indígena muito mais forte nas igrejas da América Latina do que na América do Norte. Essa é uma coisa que muitos protestantes criticam. Por exemplo, muitas vezes falam que a veneração de Maria é simplesmente uma expressão da veneração de deusas pagãs das tribos indígenas. Eu estou aqui para falar que eu pessoalmente admiro a estratégia que os católicos tinham de encarregar, de dar força, de confiar nos povos indígenas para poder transmitir a mensagem. E muitas vezes os povos indígenas receberam a mensagem bíblica dos
missionários europeus. Mas os povos indígenas tinham necessidades diferentes. E eles recebiam, na minha leitura, eles recebiam o Evangelho, e o Evangelho e a igreja que nasce aqui é algo novo, é algo especial, é uma mistura. Eu não gosto tanto da palavra sincretismo. Sincretismo geralmente é usado só para dizer que, olha, qualquer coisa que se mistura com a doutrina cristã já deturpou, já destruiu. Eu acredito que talvez a característica mais singular da fé cristã é justo o fato que aonde o evangelho chega, ela é contextualizada e nasce uma igreja que é uma expressão nova e culturalmente mesclada. Deus nunca teve, nem no Velho Testamento, medo de usar cultura humana para comunicar com as pessoas. Tem pessoas que criticam o Velho Testamento e falam, olha, alguns salmos têm os mesmos textos em textos da Babilônia, em outras poesias. Quando eu vejo isso, eu penso, não tem problema, que Deus, quando Ele vem comunicar, Ele entra na cultura humana e Ele comunica e Ele... Estamos falando português agora, eu estou tentando falar português. Isso é um fenômeno cultural. Deus, diferente, por exemplo, dos muçulmanos, nós podemos traduzir nossas escrituras em todas as línguas. Nós não temos que obrigar as pessoas a aprender grego do Novo Testamento do primeiro século para saber sobre Jesus. Então, talvez eu devo parar aqui e voltar para a nossa pergunta. O que isso tem a ver com a restauração do novo homem? Primeiro, eu acredito que se eu olhar para os mais novos aqui, que têm frequentado as faculdades aqui no Brasil e entendem a cultura acadêmica em relação à igreja, o cristianismo, nós temos que ver que há uma barreira enorme. Porque no mundo acadêmico, no mundo social, da psicologia, da mídia, dos filmes, igreja é sinônimo desse colonialismo, dessa imposição de uma cultura branca europeia. E todas as ciências sociais trabalham com a hipótese de que o cristianismo é simplesmente uma religião do branco europeu que vai saindo pelo mundo para destruir culturas, para fazer lavagem cerebral. E para mim, o que mais me anima, e eu agora estou chegando no Chan, tá? Eu vou parar de ter muito mais dados. O que me anima sobre tudo isso é que é uma forma da gente mostrar uma cara nova a esses jovens que são totalmente doutrinados por ideologias marxistas e socialistas, que acreditam que, eu vou falar um termo para vocês que é usado muito, que Israel é a filha bastarda do Ocidente. E nas faculdades na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, os jovens são ensinados que o cristianismo é o maior sinônimo do império colonial, de exploitação de povos, exploração, e nós temos que nos levantar contra tudo isso, e essa é hoje a maior fonte do antissemitismo, que Israel representa isso. Israel, para os povos árabes, para os jovens nas universidades dos Estados Unidos, da Europa, Israel representa fruto do imperialismo colonial. Eles não conseguem ver que, na realidade, na época do fim da Segunda Guerra, quase o mesmo número de palestinos que saíram da Palestina, quase o mesmo número de judeus eram expulsos do resto do Oriente Médio. Por exemplo, Bagdá, na época da Segunda Guerra, era 1/3 da população eram judeus que tiveram que fugir. Esses judeus não tinham que fugir do Iraque, do Irão, do Egito, quando o Estado de Israel foi declarado. Quando o Estado de Israel foi declarado em 1948, o que aconteceu? Todos os vizinhos árabes se juntaram, atacaram, e foi só quando foram derrotados por Israel que não foi apoiado pelo Ocidente.
Eles tiveram que lutar praticamente sozinhos. Foi só quando Israel ganhou que aí todos os judeus de Marrocos, Iraque, Irão foram expulsos. Essa é uma história que você não ouve. Então, a minha esperança, eu tenho uma filha, minha filha mais velha, ela acabou de se formar em sociologia na Universidade de Lisboa. Ela passou 4 anos aprendendo que Israel é a filha bastarda do Ocidente. Destruir Israel é a chave da revolução mundial que nós temos que fazer para estabelecer justiça no mundo. Isso é literalmente ensinado. E eu não estou falando só sobre islamistas. Eu estou falando sobre pessoas dos subúrbios ricos dos Estados Unidos, pessoas de Berlim, jovens que vão estudar. Esses jovens são indoutrinados com esse ensino de que há uma batalha mundial, há uma luta internacional e na cerne dessa batalha é o objetivo de destruir Israel. De alguma forma que é difícil explicar, eles acreditam que se nós conseguirmos destruir, aniquilar Israel, vai ser a chave da paz mundial, da justiça mundial para o resto dos tempos. É uma visão que é uma visão escatológica, que é uma visão escatológica secular que visa destruir Israel. E isso é o que está sendo ensinado para os jovens hoje. Eu não sei se alguém já sentiu isso. Se você conversou com uma pessoa com menos de 30 anos, eu sei que em Lisboa é o que eu enfrento constantemente. Eu tenho paixão, e eu vou encerrando agora, como o Christopher falou, mas vai ser mais 5 minutos, não 15. A minha paixão pelo novo homem não surgiu porque eu sempre tinha um enorme amor pelo povo judeu. Até para falar a verdade, eu acho que no início da minha caminhada como cristão, quando eu me converti, eu acho que eu até tinha umas experiências negativas com judeus messiânicos. Eu não sei, mas eu tinha um preconceito contra eles. Eu pensei, eles se acham com todas as suas coisas lá. E aí eu tinha preconceito maior contra os cristãos, né? Os gentios que iam seguindo eles. Eu achei que eles estavam meio que, sei lá, puxa saco assim. Eu estou só sendo honesto, eu não tinha nenhuma curiosidade ou fascínio pelo judeu ou judeu messiânico. Mas Deus foi num processo convertendo meu coração. Como todos nós, se nós temos um coração hoje para a reconciliação, eu creio que cada um é por um caminho diferente. Alguns de vocês tinham talvez uma curiosidade sobre a cultura judaica, e aí você descobriu que você tem ascendência judaica, né? Tem muitas pessoas assim. Tem pessoas como Johannes Fichtenberg, que era filho de nazistas, que no momento ele percebeu que ele havia sido ensinado uma coisa horrível. E Deus deu um amor pelo povo judeu. Mas no meu caso, o que me move mais do que qualquer outra coisa é a convicção que eu tenho que o Evangelho e a imagem da igreja foi distorcida diante do mundo. Não só diante da cultura ocidental, mas as nações. Ao invés de ser missão como reconciliação intercultural. Consegue imaginar comigo, se fosse diferente, se os espanhóis e portugueses, ingleses e franceses tivessem saído lá fora com a visão do novo homem? Eu confesso que eu não consigo praticamente nem imaginar isso. Seria tão diferente do que aconteceu. Mas, pelo menos, me dá a esperança de ver essa imagem restaurada hoje. Eu sou um embaixador da restauração dessa imagem. Onde eu vou, eu quero dizer, gente, o Evangelho é uma mensagem de reconciliação. É uma imagem de que Deus amou um povo, o povo judeu, de uma forma íntima. Ele chamou pelo nome. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus escolheu Israel? Eu entendo, a palavra usa esse termo, escolheu. Mas se você for ver,
Deus fez Israel, Ele escolheu Abraão, era só uma pessoa, Deus fez, Ele criou esse povo, e Ele amou esse povo de uma forma tão pessoal. Nós lemos isso no livro de Oséias. Eu queria chamar Efraim com cordas de bondade, mas Efraim não queria. Você vê esses textos que mostram o amor e afeto, como o Christopher estava falando, das entranhas, um amor romântico pelo povo judeu. E você sabe que até no judaísmo hoje, se você perguntar para um judeu, e por que é que Deus amou e escolheu Abraão? Os judeus falam, olha, não tem explicação. Deus, ele escolheu amar. Então, eu entendo isso não como uma ofensa que me faz como mistura de alemão e escocês e país de Gales. Não, mas como que o judeu pode ser superior a mim? Como é que Deus pode amar mais ele a mim? Eu estou perdendo todo o objetivo do Senhor. O Senhor queria mostrar que da mesma forma que Ele amou essa nação, Ele chamou eles pelo nome, Ele pode amar o meu povo, Ele pode amar a minha cultura. Eu creio que esse é o Evangelho verdadeiro. E eu creio que nós temos que declarar essa visão do Evangelho nas universidades, no rádio, na televisão. Às vezes as pessoas pensam que o campo de ideias é para gente lá numa torre alta. Gente, quem tem paixão pela batalha de ideias é um guerreiro. Porque é ali, no campo de batalha das ideias, que as pessoas morrem. O Karl Marx, ele falava sempre que o povo do campo e a classe operária vai se levantar. Mas quem se levantou e transformou o mundo? Foram as pessoas das universidades. Foram as únicas pessoas que se juntaram a ele, só umas dezenas de pessoas, e fizeram um golpe e conseguiram tomar controle da Rússia. Então não pense que essas ideologias são coisas que você pode ignorar e são coisas ali para pessoas que querem trabalhar no meio acadêmico. Essas são as ideias que movem o mundo, que justificam a guerra, que justificam sobretudo o antissemitismo. E se nós somos proponentes da visão do novo homem, eu acho que nós temos que partir para a guerra. Nós temos que nos envolver. Nós temos que partir, desmentir, contrariar essas ideias, nos arrepender pelo pecado. Eu falei aqui sobre a herança da cultura ibérica, a colonização da América Latina, porque estamos aqui. Se eu estivesse no Canadá ou na Austrália, a gente estaria falando sobre outras coisas. E eu me sentiria mais confortável, porque essa é a minha cultura. Mas eu estou aqui e eu agradeço a paciência de ouvir um gringo falar essas coisas. Mas eu só quero apelar a vocês que nós temos que mostrar a verdadeira imagem do Evangelho. Temos que começar com arrependimento, identificando os nossos pecados, como Daniel fez e Neemias. Se o meu povo se humilhar e clamar, Deus prometeu sarar a terra. Então, eu gostaria de orar para encerrar. Senhor, eu te agradeço por esse momento de falar com esse grupo diversificado que representa diferentes partes da igreja. Eu oro que qualquer coisa que eu falei que não foi inspirado, que o Senhor dê sabedoria e discernimento para os meus irmãos. Eu tenho uma paixão para ver a distorção da imagem da igreja. Eu tenho uma paixão para ver essa distorção acabar. Eu quero ver pessoas vendo a igreja como tu vês. Pessoas vendo a diversidade, sobretudo uma imagem como aquilo que nós vemos aqui no Em Cristo. Irmãos de diferentes tradições, de diferentes culturas, unidas. Essa diversidade não é o que as pessoas imaginam quando pensam na igreja. Muitas pessoas ainda pensam num poder imperialista, colonial, que veio impor e destruir culturas. E nunca foi essa a imagem, nunca foi essa a visão de Efésios 2. Então, Pai, nos dê oportunidades para falar, para agir de formas que restauram a verdadeira imagem da igreja e do seu Evangelho.
Em nome de Jesus. Amém.